para que a gente diminua judicialização, para que a gente aumente equidade, acesso, a gente precisa retomar a discussão de uma agência única de avaliação de tecnologia. A gente tem que pensar em sistemas de pagamento por essas inovações, como compartilhamentos de risco, pagamentos conforme for confirmada a eficácia prometida. A gente precisa deixar de olhar para a saúde de forma separada, saúde pública e saúde privada. Os sistemas são complementares e qualquer ação na saúde pública impacta a saúde privada e a saúde privada também impacta a saúde pública. A partir do momento que eu tenho um processo de trabalho de registro que demora 4, 5 anos, eu desestimulo o setor a fazer registro na Anvisa. Ele vai fazer registro em outra agência, ele vai vender para outro país. Só que quando nós olhamos o pipeline da indústria farmacêutica, que é algo que nós fazemos de perto, esse custo, não é que ele vai aumentar, ele vai explodir. Eu queria trazer um tema que está na imprensa, está sendo discutido, acho que por todos os elos do setor. O STF concluiu, na semana passada, o julgamento de repercussão geral, no qual estabeleceu critérios sobre os casos excepcionais em que o judiciário pode determinar o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. Esse é um assunto que atinge todo mundo, acho que é muito sério da questão de judicialização e incorporação. E eu queria tocar nesse tema, nesse comecinho, quando a doutora Daiane chegar, a gente fala com ela também, porque, afinal, ela é do Conselho Nacional de Justiça, pode nos dar um outro panorama sobre esse tema. Queria começar com o Daniel... queria pedir para o Alexandre Fioranelli, da ANS, eu sei que vocês estão observando muito esse tema. Eu quero, antes de responder, fazer um histórico e fazer um paralelo da discussão da importância da ATS, que é a Avaliação de Tecnologia de Saúde. Pós-Segunda Guerra Mundial, a Europa se viu diante de uma situação em que existia uma avalanche de novas tecnologias surgindo e os países, com uma medicina social, coletiva, precisavam identificar de que maneira eles iam fazer essa incorporação, de que maneira eles iam lidar com essa situação diante dessas tecnologias que estavam por vir. Foi criado a avaliação de tecnologia de saúde, que é uma ferramenta que é utilizada hoje por mais de 55 países do mundo, onde ela cria o fundamento, a base, a transparência de que uma tecnologia, para ser incorporada, ela vai levar em consideração sua eficácia, sua segurança, sua efetividade, bem como fazer uma avaliação do ponto de vista de custo-efetividade e de impacto orçamentário. Sem a utilização dessa ferramenta, que é utilizada hoje no mundo, fica muito difícil discutir uma incorporação sem que passe por essa avaliação, independente por onde foi que surgiu essa incorporação. Houve o processo, e aí eu quero fazer esse paralelo, de 40 anos de evolução da ATS para a gente chegar nos dias atuais, onde ela está estabelecida, a ANS tem o orgulho de participar da INATA, que é uma rede internacional de avaliação de tecnologias, onde a gente discute, debate, inclusive faz parte do comitê científico de discussão dessas tecnologias que são incorporadas. Entretanto, do mesmo jeito que aconteceu no século passado, com uma avalanche de tecnologias, a ATS começa hoje a ser desafiada. E ela começa a ser desafiada, inclusive do ponto de vista metodológico, e aí a gente precisa retomar essa discussão. O que eu quero dizer com isto? A onda de recuo do mar vindo de tsunami já aconteceu. A onda está por vir relacionado às novas tecnologias que estão por vir. Só esse ano foram 2.000 novas tecnologias relacionadas à área oncológica que estão por vir.
Cada vez mais essas tecnologias elas estão nichadas. O que eu quero dizer estão nichadas? Cada vez mais as tecnologias estão acometendo ou estão vindo para atender um público extremamente específico. Então, se a gente não entender a complexidade dessa discussão, se a gente não entender de que maneira a gente tem que atuar no real problema dessa discussão, eu enxergo que a gente vai querer consertar um ponto aqui e um ponto ali, e a grande cirurgia, que, ao meu ver, precisa ser feita, não vai conseguir ser feita, e a gente vai ficar debatendo aqui por muito tempo. Hoje são catalogadas 8.000 doenças raras. A maioria dessas judicializações estão relacionadas a essas drogas novas que vêm, e a gente precisa entender de que maneira a gente pode discutir e abordar esse assunto. Ao meu ver, para que a gente diminua a judicialização, para que a gente aumente equidade, acesso, a gente precisa retomar a discussão de uma agência única de avaliação de tecnologia. A gente precisa, como sociedade, como todos os setores, retomar esse assunto, discutir e debater, porque eu entendo que uma avaliação única de tecnologia de saúde vai poder definir como um todo, brasileiro, não brasileiro, SUS ou saúde suplementar, a incorporação que é necessária, discutir o que é muito difícil se discutir, a desincorporação de tecnologias, definir diretrizes de utilização e, principalmente, frente a essas novas drogas que estão chegando, para essas doenças cada vez mais raras, e depois eu tiver a oportunidade, eu dou alguns dados da agência, definir quem poderá utilizar essa tecnologia, de que maneira vai ser o monitoramento dessa tecnologia, de que maneira a gente vai poder incentivar determinados setores a utilizar essa tecnologia, para que a gente diminua, como um todo, a judicialização e melhore o acesso e melhore a segurança do nosso paciente. Então, é isso que eu entendo que a gente precisa começar a discutir. O que saiu no STF semana passada facilita ou ainda está longe de resolver essa questão? Eu acho que está longe de resolver. A gente vai promover um fórum agora no Rio de Janeiro, eu convido a todos, inclusive a gente está chamando o Judiciário, o Ministério da Saúde, diversos agentes do setor, para que a gente consiga definir essa posição de uma agência única de tecnologia de saúde, para que a gente consiga evoluir como sociedade numa melhora desse acesso dessas novas drogas que estão por vir. Cássio, qual que é a tua visão da situação, né, da questão da judicialização e incorporação, e o que saiu no STF ajuda, não é o suficiente? Bom dia a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu vou corroborar aqui com as palavras do Alexandre, em grande parte, né? Eu acho que a solução para a gente incorporar a tecnologia são fatores fundamentais, 4 fatores, eu não sei se são necessários, são os suficientes, né? Mas eles são fundamentais. O primeiro, um processo robusto de avaliação de tecnologia em saúde. Esse processo ele não pode ser fracionado. Esse processo ele tem que levar em consideração todos os pilares. Segurança, eficácia, que são fixos, né? A gente consegue ver segurança e eficácia, que são as evidências científicas, muito facilmente. Essa análise pode ser auditada. A gente tem ali manuais para fazer isso, como GRADE, colaborações internacionais, como Cochrane, e a gente tem que discutir um pilar chamado custo. Tá? É o único pilar que é variável. Então, o processo robusto de ATS ele traz transparência, ele traz credibilidade e tem potencial para diminuir a judicialização e tem potencial para diminuir a necessidade de intervenções legislativas esporádicas. Tá? O segundo fator fundamental, na minha opinião, é a gente ter uma harmonização, uma equidade, uma equalização regulatória. Tá? Não tem como a gente ter 2 agências para incorporar a tecnologia com processos diferentes, sendo que, no final de um processo, as tecnologias incorporadas entram no outro processo sem levar em consideração nenhum
dos fatores que foram discutidos na ATS do processo do SUS, por exemplo. Tá? Isso veio com a Lei 14.307 e trouxe muita iniquidade, bastante seleção adversa. Tá? Isso é um problema, não tem como dar certo se a gente não fizer essa equalização ou harmonização regulatória, como ficar melhor. Ainda vendo o horizonte tecnológico e vendo como o mundo inteiro está se preparando aí para o que está por vir, né? A gente tem que pensar em sistemas de pagamento por essas inovações, como compartilhamentos de risco, pagamentos conforme for confirmada a eficácia prometida, pagamentos parcelados, conforme a eficácia for conseguindo ser atingida, além de algum tipo de sistema de financiamento. Não tem como a gente achar que o atual sistema de financiamento vai fazer frente ao que está por vir, né? A gente tem, se a gente for olhar o horizonte tecnológico, a gente pegar o que está sendo discutido no FDA agora, a gente tem 140 tecnologias ali sendo discutidas nas diversas fases. Pelo menos 40 delas estão relacionadas a terapias genéticas, que vêm com alto custo. A gente tem que pensar em como financiar isso de uma forma um pouco mais, com um pouco mais de igualdade, né? Com certeza, o método atual não dá. E deixa eu fazer só uma brincadeira com o tema, com o nosso tema aqui, né? A saúde, ela não tem preço, mas ela tem custo, e esse custo tem que entregar valor em saúde. Isso que é importante. Tá? Obrigado. Eu queria agradecer à doutora Daiane, ela veio de Brasília. Muito obrigada pela senhora estar aqui com a gente hoje. E a Justiça, o Judiciário, foi citado várias vezes nos outros painéis, né, como um ator muito importante na questão da saúde. Eu comecei a nossa discussão trazendo a questão que o STF, né, aprovou na semana passada, né, em repercussão geral, os critérios para casos excepcionais de judicialização para incorporação de medicamentos que não estão no SUS. Queria pedir para a visão da senhora qual é o momento, né, do setor de saúde perante o Judiciário. O Judiciário tem sido chamado constantemente a deliberar, né, ora pelos consumidores, ora pelas operadoras, enfim, o Judiciário está muito presente nessa discussão. Queria saber a opinião da senhora e também se o que foi determinado semana passada no STF abre o caminho aí para resolver esses embates. A questão da judicialização da saúde é um tema de preocupação constante e, na verdade, há mais de uma década. Eu sou hoje, né, por designação do presidente Roberto Barroso, né, como sou conselheira do Conselho Nacional de Justiça, mas estou à frente da supervisão do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde. Não é? Minha designação pelo ministro Barroso foi agora esse ano, eu estou no primeiro ano do meu mandato como conselheira, como representante da Câmara dos Deputados. Mas o Judiciário, de uma forma geral, e até mesmo em relação à minha pessoa, eu sou advogada da União, sou da AGU, e minha primeira lotação na AGU foi na consultoria jurídica do Ministério da Saúde. Então, vamos dizer assim, minha primeira experiência profissional, não é, na área jurídica já foi exatamente lidando com a judicialização da saúde, isso, vamos dizer, no ano de 2006, quando a gente tinha um boom da judicialização da saúde pública, não é? Pedidos de medicamentos, não é, em face do SUS e fornecimento de medicamentos pela via judicial. Não é? Então, e logo posteriormente, a 2006, 2007, 2008, em 2009, o Supremo Tribunal Federal fez uma audiência pública sob relatoria do ministro Gilmar Mendes, que era o presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça à época, e, a partir das discussões da audiência pública, o Supremo proferiu as primeiras decisões de forma coletiva, estabelecendo alguns requisitos para o fornecimento de medicamento, que era, ali, na época, a STA 175. Mas, além de decidir, o que é que o Supremo fez? O Supremo entendeu que isso era um desafio grande, complexo,
que realmente a judicialização da saúde, numa área tão técnica, tão relevante para a sociedade brasileira, precisava de um acompanhamento, não só por decisão judicial, mas um acompanhamento contínuo e que fosse estabelecido um fórum interinstitucional para acompanhar essas ações judiciais em saúde. E foi aí que o ministro Gilmar Mendes criou o FONAJUS, que é esse fórum, né, Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, no qual hoje eu coordeno. Então, se vocês vejam, o FONAJUS foi criado em 2010 e nós estamos em 2024. Ano que vem, o FONAJUS já completa 15 anos. E busca o quê? Juntar num fórum institucional, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o sistema de justiça com judiciário, não é, toda a magistratura de primeiro grau até, né, os tribunais superiores, mas também Defensoria Pública, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, mas também o próprio setor da saúde. Não é? Então, nós temos na participação no FONAJUS do Ministério da Saúde, da Anvisa, da ANS, do Conselho Federal de Medicina, de médicos, não é, de especialistas na área da saúde, e agora, mais recentemente, foi acrescido, até então, a única representação, vamos dizer, do setor de saúde para a área suplementar era a ANS, né, o Paulo Rebelo, presidente da ANS, é um dos integrantes do fórum. E agora, com a presidência do ministro Barroso, já depois que eu assumi a supervisão do fórum, veio a preocupação de também acrescer uma representação do setor de saúde, que foi a Confederação Nacional da Saúde. Por quê? Porque, como eu disse, essa judicialização da saúde ela sempre foi muito objeto de análise sob a ótica do SUS. Mas a judicialização na área da saúde suplementar, ela ainda, vamos dizer assim, ela estava se iniciando e a gente ainda não tinha um olhar tão atento. O que chamou a atenção do FONAJUS no ano passado? Ano passado, a gente teve um aumento de 33% de ações judiciais só na saúde suplementar. Não é? Enquanto que a judicialização em face da saúde pública aumentou 12,5%, em relação à saúde suplementar, ultrapassou a marca de 30%. Esse número chamou a atenção do FONAJUS em relação à necessidade de se fazer. O FONAJUS ele faz o quê? Ele monitora, ele analisa os dados, ele analisa as decisões judiciais, mas ele também faz um diálogo interinstitucional com todos esses atores, buscando propor políticas públicas judiciárias que busquem racionalizar, qualificar as ações judiciais em saúde. É importante lembrar, sei que a gente fala muito na judicialização da saúde, sempre no aspecto negativo. Eu, como conselheira do Conselho Nacional de Justiça, em todas as falas, desde que a gente assumiu, o que é que eu digo? O direito à saúde é garantido constitucionalmente, um direito de todos, dever do Estado. Nós temos um sistema de saúde, e aí eu concordo plenamente, a gente precisa deixar de olhar para a saúde de forma separada, saúde pública e saúde privada. Os sistemas são complementares. E qualquer ação na saúde pública impacta a saúde privada, e a saúde privada também impacta a saúde pública. Então, a gente precisa desse olhar cuidadoso e atento. Qual é o problema da judicialização da saúde? Ela é um direito. Buscar o judiciário para garantir o direito à saúde do cidadão é um direito constitucionalmente previsto. O problema é quando a gente tem uma judicialização excessiva, que é nessa excessividade, o ministro Barroso chama de epidemia de litigiosidade, quando se passa a buscar muito o judiciário, não é? Ao invés das vias administrativas, né, ordinárias de atendimento, seja do SUS, seja pelos planos de saúde, aí a gente precisa olhar com cuidado. E foi em razão disso que o Supremo Tribunal Federal, na semana passada, realmente decidiu 2 temas voltados para a saúde pública, mas que há, inclusive, expressões, né, expressamente menção à necessidade de observar vamos dizer assim, os impactos que essas decisões também vão ter diante da saúde suplementar. Inclusive, o ministro Gilmar Mendes, em seu voto no tema 1234, entra na questão da necessidade de uma revisão, né, regulatória da Anvisa, a necessidade de melhorar
o sistema de precificação de medicamentos, exatamente com essa questão do alto custo. Então, buscar uma melhor regulação da precificação de medicamentos, tanto para a saúde pública quanto para a saúde suplementar, e, inclusive, refletir sobre a necessidade de uma agência assim, única, não é, que busque realizar essa precificação antes do processo de incorporação. Então, de certa forma, qual a importância do julgamento do Supremo? Temos desafios para implementação? É uma decisão judicial vinculante, não só para o Poder Judiciário, porque foi editada a súmula vinculante. Então, não é apenas uma tese de repercussão geral, mas súmula vinculante que vai vincular tanto o Poder Judiciário como a administração pública, e vai ensejar esse debate entre essas agências de incorporação, Anvisa, Conitec, ANS, para a gente rever e repensar, refletir sobre o nosso modelo regulatório de incorporação e de precificação de medicamentos, tanto para a pública quanto para a suplementar. Bom, temos o Daniel Pereira, da Anvisa, e ele já pode explicar para a gente como que a decisão que impacta o SUS, mas tem repercussão para o setor privado. Como que é a visão da Anvisa nesse debate? Queria, antes de responder a sua pergunta, fazer algumas considerações, que nós, aqui no Brasil, nós temos instituições muito bem definidas e com expertises muito bem aproveitadas durante muitos anos. Então, a gente tem uma agência sanitária, que é a Anvisa, a qual compete trazer produtos com qualidade, segurança e eficácia. Nós temos o Ministério da Saúde, com toda a sua expertise, além da coordenação da gestão única do sistema, a incorporação de produtos e medicamentos no Sistema Único de Saúde, e a ANS, dentre outras competências também, a análise da incorporação acerca do Sistema de Saúde Suplementar. Eu digo isso porque, muitas vezes, é falado que nós temos graves problemas de saúde no país, que nós temos muito a evoluir, de fato é verdade, mas temos que reconhecer nossas fortalezas também. Recentemente, eu estive num evento e começaram a elogiar o sistema americano, e eu tive que rebater falando, nos Estados Unidos, o gasto em saúde dos Estados Unidos é de 20% do PIB americano. Então, hoje, o PIB americano está em cerca de 30 trilhões de dólares, e eles gastam 20% disso com saúde. A gente gasta 10% do nosso PIB, que é cerca de 1 trilhão de dólares, e consegue uma expectativa de vida de uma diferença de quase um ano entre a população americana e a população brasileira. Então, a gente com muito menos, a gente faz muito mais do que eles lá. Então, isso tem que ser considerado também, e isso é esforço conjunto de todo esse nosso ecossistema. No ecossistema público, através de suas agências, do Ministério da Saúde, do ecossistema privado, através da indústria e do setor de serviços, que entrega com excelência cada vez mais saúde para a população brasileira. Então, a gente tem que sempre deixar claro também que temos muitos desafios para frente, sim, mas temos que reconhecer também as nossas fortalezas aqui dentro do país. Em relação ao tema específico, antes de comentar também, eu quero deixar muito claro o papel da Anvisa dentro desse processo todo. A Anvisa, eu falo que a Anvisa ela tem dois lados. Ela tem um lado de autoridade sanitária, que é o lado da agência que entrega produtos seguros, de qualidades e eficazes, para serem utilizados por toda a população brasileira, seja produtos para a saúde, sejam medicamentos, sejam cosméticos, sejam dispositivos médicos, sejam das mais variadas estratificações e diversidades. E isso, de fato, é um grande ativo para a agência. Eu acho que um dos problemas que a gente pode falar que a gente não tem no Brasil é de qualidade desses produtos. Acho que em qualquer farmácia que você entra e você compra um produto, em qualquer hospital que você utiliza, faz um exame, em qualquer teste que você faz num laboratório de análises clínicas, você tem a segurança e a certeza que aquele produto é um produto de qualidade, que aquele produto ali ele atende ao fim proposto a que se direciona. E isso é um grande ativo que a gente tem para o país, termos uma Anvisa. A Anvisa ela faz parte dos mais seletos grupos internacionais de harmonização regulatória. Eu, semana passada, estava num grupo de dispositivos médicos que somos nós e mais 7 agências. Somos nós, FDA, Austrália, Canadá, MHRA do Reino Unido, a União Europeia. Ou seja, nós fazemos parte dos clubes das agências mais respeitadas do mundo. E o que isso gera de valor para o país? Todo o valor. Qualquer produto brasileiro, de uma indústria brasileira, como a MS aqui do Marcos, com registro na Anvisa, ele tem a porta aberta para o mundo inteiro.
a nossa análise ela equivale a qualquer análise das melhores agências regulatórias do mundo. Isso é um ativo gigante para a indústria nacional, isso é um ativo gigante para o país, inclusive por manter esse lado da disponibilidade dos produtos. Mas tem outro lado da Anvisa também, que é o lado da Anvisa como agência reguladora, que tem que buscar, sim, sempre a sustentabilidade do setor. E aqui a gente tem duas principais funções. Primeiro, a sustentabilidade anterior, né? A Anvisa, como agência de registro, ela não tem que se preocupar só com o registro, ela tem que se preocupar com o antes do registro, do interesse do setor, do interesse da indústria em ter o registro na Anvisa. A partir do momento que eu tenho um processo de trabalho de registro que demora 4, 5 anos, eu desestimulo o setor a fazer registro na Anvisa. Ele vai fazer registro em outra agência, ele vai vender para outro país. Então, uma fila adequada na Anvisa, por exemplo, já é um processo de fomento ao setor em termos anteriores. Critérios bem definidos, segurança jurídica no registro, oportunidades de inovação cada vez maiores que a gente tem, são sempre questões que têm que estar no radar da agência para esse fomento da vontade de investir, da vontade de produzir. Uma produção farmacêutica não é barato no país. Você investir um dinheiro na produção farmacêutica não é barato. Vocês terem uma ideia, a indústria de inovação, eu visitei recentemente uma indústria de inovação internacional. O desenvolvimento de um fármaco, desde o início da pesquisa, ele custa cerca de $100 milhões a pesquisa. A cada 20 pesquisas, uma dá certo. Uma dá certo. Então, assim, é um valor muito considerável investido de forma pretérita na pesquisa daquele produto para que haja depois a disponibilização no mercado. Então, isso tem que ser uma preocupação com a agência, sempre ter esse olhar desse ambiente de investimento que está sendo feito para o produto chegar para o registro. E também o olhar posterior, né? Cada vez mais, os diretores da Anvisa vêm se debruçando sobre o assunto da precificação. Apesar da precificação de medicamento não ser uma competência da agência, deixando muito claro aqui, existe um conselho ministerial que precifica os medicamentos no país, se chama o CEMED. A agência era só a secretária executiva desse conselho, né? Então ela toca a parte mais administrativa, mas tem que ser uma preocupação nossa, sim, em relação, por exemplo, quando a gente prioriza o registro de um medicamento, que esse medicamento traga um benefício econômico para o sistema. Vou dar um exemplo de uma iniciativa recente da Anvisa sobre isso. A gente fez um edital, recentemente, na área de produtos para a saúde e dispositivos médicos, em que a gente selecionou 10 práticas inovadoras que, independente do local da fila de registro que elas tivessem, essas práticas, além de ser inovadoras, elas tinham que comprovadamente trazer um benefício econômico para o sistema de saúde, seja público ou seja suplementar. Então, ela teria que são dispositivos que vão trazer uma economia no final, sem prejuízo da qualidade. E a gente selecionou essas 10 propostas para caminhar com elas, dando a maior seriedade possível. E, recentemente, a gente, na semana passada, teve a aprovação da primeira em tempo recorde. Normalmente, um dispositivo médico demora cerca de 1 ano e meio para ser aprovado na Anvisa, a gente conseguiu aprovar em 7 meses. Um dispositivo que vai trazer um benefício para o sistema. Então, é claro que a agência não pode nunca fechar a porta para outros produtos. A gente não pode deixar de incluir a opção daquela terapia gênica que custa milhões de reais como uma opção para o sistema, que não é a gente que decide pela incorporação, mas como uma opção para o sistema. Mas a gente pode, sim, priorizar cada vez mais novos medicamentos, novos produtos inovadores que tragam esse benefício para o sistema e que facilitem ainda mais a vida dos meus colegas aqui da ANS, dos meus colegas do Ministério da Saúde, nessa incorporação para todo o sistema, que eles tenham cada vez mais opções de produtos nesse sentido. Queria pedir a opinião do Marcos, que presidente da AMS. A gente vê, né, um sistema com várias agências, com tempos diferentes, e o tempo das empresas e o tempo da inovação é diferente. Então, eu queria que você falasse para a gente, do ponto de vista da indústria, né, da indústria farmacêutica, como isso impacta a inovação, como impacta o negócio. Certo. Endereçando aqui a pergunta, e olhando literalmente todos os painéis, ouvindo, né, tudo que foi falado, o meu ponto de vista pessoal, e a gente já vem discutindo isso bastante na empresa, inclusive em outros fóruns também, é que nós chegamos num momento que é necessário uma atualização do ponto de vista de regulamentação. Todos os setores reconhecem, né, obviamente, em especial o farmacêutico, como a questão da Anvisa, nós reconhecemos como uma superautoridade sanitária, que joga de igual para qualquer outra autoridade mundial, como foi falado aqui pelo Daniel, mas a gente tem um ponto. A legislação ela estava acompanhando o mercado passado, e não o mercado presente e o mercado futuro.
Então, quando a gente chega nisso, e é um pouco do que eu ouço também, né, falando ali por hospitais, operadoras e tudo mais, existe uma necessidade de uma rediscussão desse tema, assim como está sendo feito dessa maneira. Mas, por outro lado, eu preciso externar, e eu não estou do lado público, e não estarei, e sei que é muito diferente do privado, as coisas não funcionam na mesma celeridade. Nós, literalmente, talvez precisamos pegar o único ponto positivo da pandemia, que nos mostrou que as decisões urgentes podem ser discutidas de forma céleres. Então, nós tivemos esse aprendizado. E, para quem estava no meio de saúde, como nós e tantos outros demais aqui, viram o quanto é possível ter uma força-tarefa de conseguir tirar da frente o que está travancando o setor. Ou a inovação, ou o registro, ou um produto para aumentar a concorrência. Então, assim, o nosso ponto de vista é que nós estamos num momento extremamente crucial. Nós estamos falando aqui, em especial, do ecossistema que foi falado, que é o tema daqui do fórum, sobre a saúde não tem preço, mas tem custo. Eu acho que nós temos um dado que nós teremos um problema maior do que já estamos tendo hoje. Qualquer passo que nós não dermos em direção à resolução é uma questão de postergação de um problema que pode gerar até um colapso, obviamente ouvindo um pouco de vocês que estão em outros elos da cadeia. Olhando para a indústria farmacêutica, a gente tem uma questão de que a legislação de inovação ela precisa ter uma evolução bastante breve. A gente olha que isso não, a própria Anvisa, né, precisa olhar para essa questão, como está sendo visto, e entender como que se abre essa discussão, porque hoje a inovação ela tem uma dificuldade grande de ter uma entrada no país, em especial quando você tem uma inovação radical. Se você está vindo, competindo com uma droga já registrada na Anvisa, é óbvio que tudo isso já é de uma maneira bastante conhecida, só que quando você fala da inovação, envolve risco. E quando você diz sobre risco, existe uma questão de que é muito complexa, porque você está colocando, inclusive, a responsabilidade CPF de cada uma das pessoas que escolheram estar do lado público, respondendo para algo que não necessariamente eles deveriam tomar aquele risco. Então, existe muita dessa questão da própria segurança jurídica, como que a gente consegue criar um ambiente com essa segurança, porque, de fato, é o que vai dar o fomento à inovação, entender quais são as regras de jogo de uma maneira clara. Acontecia, inclusive, uma interpretação equivocada que travava a inovação no país sobre a questão do parágrafo único do artigo 40, que nós, empresas nacionais, que são pujantes no setor, por curiosidade, para quem acompanha menos, têm os produtos e reconhece a questão da patente de uma multinacional, ou, eventualmente, até de uma nacional, porém, existem meios de postergação que nós, obviamente, somos altamente contra, e quando você olha, você está trazendo, você está lesando o consumidor, o país, e assim por diante. E óbvio que isso, depois de bastante tempo, foi regulamentado, e óbvio que isso foi tirado da frente, mas, mesmo assim, como foi falado pelo Brito, que tem um grande conhecimento, porque ele foi deputado federal, governador, presidente da Interfarma, que é um olhar da multinacional para o setor, e agora está em hospitais privados, então acho que é uma pessoa extremamente completa quando você ouve a visão dele. Você continua tendo uma questão da briga de interesses, de tentando ainda postergar algo que, na verdade, já foi superado, inclusive no STF. Então, a gente precisa, em algum momento, ter um fórum de discussão que traga a clareza de qual que é a regra do jogo, entenda-se como se faz inovação, seja desde a questão da possibilidade ou não de extensão de patente, como isso já foi retirado de pauta, mas tenta-se outros subterfúgios para trazer isso para a mesa, e, ao mesmo tempo, entender o que o país precisa evoluir para conseguir ter a condição de inovação, não só da indústria farmacêutica, como de todos os outros elos da cadeia aqui. Então, eu entendo que nós, no ecossistema da saúde, nós, literalmente, precisamos ter uma agenda, né, a doutora aqui tem esse poder de coordenar algo tão forte, literalmente levantar uma bandeira. Para mim, a cadeira que a senhora está é uma missão de vida. Literalmente, você tem um poder ali de ouvir todos e tomar uma decisão de como que a gente vai endereçar esse tema, que é extremamente latente, e, como foi falado também, é discutida há mais de uma década. Só que, quando nós olhamos o pipeline da indústria farmacêutica, que é algo que nós fazemos de perto, esse custo, não é que ele vai aumentar, ele vai explodir. Então, isso não está endereçado, não está bem resolvido, e precisa ser tratado de uma forma extremamente urgente.
Eu acredito que isso é, talvez, uma das principais agendas do país, se não a principal, porque você está falando de saúde e economia em conjunto. Você literalmente está tratando os dois pontos, sendo que a Constituição está dizendo que isso tem que ser tratado. Então, tenha uma soberania, além de tudo, de como que você vai tratar esse tema. E eu acredito que nós precisamos ter assim uma coragem maior. Não gostaria de estar na pele das pessoas que vão ter que fazer esse papel, de verdade. Vai ser muito difícil você discutir saúde e a questão financeira. Nunca é fácil, é óbvio que não, mas você precisa ter decisões pensando no ponto econômico e saúde, um ponto de equilíbrio. Então, acho que tem várias maneiras de se fazer isso. A indústria farmacêutica ela olha para a questão de inovação para cada vez mais trazer, obviamente, terapias de última geração para os pacientes. Isso tem que ser comprovado cientificamente. Entendo a questão de tomar o risco em conjunto, é uma outra agenda que também precisa ser avançada. Existem diversos produtos que precisam ser tomados na hora certa, eles têm uma eficácia muito importante e chegam a curar, mas postergado não necessariamente. E, obviamente, que eu não vou citar caso a caso aqui, mas eu acompanho e eu vejo o caso de drogas de alguns milhões que já são tomadas no momento que, de verdade, tem pouca eficácia naquele momento que está sendo aplicado. Então, eventualmente, se tomada anteriormente no momento correto, então aquela droga ela tem um poder gigantesco, inclusive de cura, até o momento X, mas no momento para frente, não necessariamente. Então, existe uma decisão que precisa ser bem endereçada de como que você toma a melhor decisão do medicamento, olhando o paciente no momento correto, entendendo qual que é a expectativa de vida ou de cura que aquele produto vai trazer. Então, acho que esse é o tema que a gente precisa discutir e ver como que nós conseguimos ligar o nosso elo entre todos aqui presentes. Temos uma pergunta da plateia que já foi salpicada aqui pelo Cássio, pela doutora Daiane, que o Pedro da Johnson & Johnson pergunta: como vocês veem o funcionamento de uma agência única de ATS, considerando a diferença enorme e de complexidade e eficiência existente entre os sistemas público e privado de saúde? Na verdade, assim, depois que a gente escuta o doutor Daniel, o Marcos, a gente vê mais ainda essa necessidade, né? A gente tem que entender que um processo de ATS, quando a gente está falando dele para fazer o registro de um medicamento, ele tem alguns critérios. Quando a gente está falando de um processo de avaliação de tecnologia em saúde, para incorporar essa tecnologia em uma lista assistencial, as pessoas são as mesmas, tá? Como muito bem disse a doutora Daiane, né? Então, esses critérios eles são mais robustos de ATS. Então, as evidências para a incorporação em lista assistencial elas têm que ser mais robustas, né? Muitas do esforço que a Anvisa faz para um registro sanitário, ela faz através da RDC 204, se eu não me engano, né? Que é uma priorização. Essa RDC permite que você tenha um registro sanitário muito breve, até 6 meses. É um esforço da nação, um esforço da agência, só que barra, por exemplo, depois quando chega na precificação. Muitas vezes o processo da CEMED, que demorou 6 meses para o registro na Anvisa, demora 1 ano para ter preço. Tá? E quando ele vai ser discutido para a incorporação na saúde pública ou na saúde suplementar, ele tem prazos de análise, prazos de disponibilização, critérios diferentes que são insustentáveis. A agência única vem para esse momento e é fundamental. Isso é feito no mundo inteiro. Tá? A gente tem um processo na saúde suplementar que é novo, alguma coisa que tem que ser parabenizada, porque eles desenvolveram um processo de avaliação de tecnologia. Estamos no 33º ciclo, que terminou ontem, né? E as agências mundiais têm mais de 50 anos. Né? É uma coisa que tem que ser desenvolvida para o sistema de saúde como um todo, não pode ser fracionada como está agora. Alexandre, por favor. Eu quero aproveitar a pergunta e mostrar a magnitude da questão. A gente não está discutindo tecnologia que vai ser incorporada como era discutido, sei lá, 30 anos atrás, que a gente discutia a incorporação de uma tomografia, de um ultrassom, ou de uma cirurgia laparoscópica, que era ou um estente em uma cirurgia vascular. A gente hoje está diante de uma situação, e que bom que a gente está diante de uma situação,
tecnologia avançou para o bem de todos os pacientes, a gente começa hoje a discutir tecnologias como as terapias avançadas. Então, para discutir esse tipo de tecnologia que está por vir, não tem como a gente não entrar nessa discussão de necessidade de monitoramento, que paciente que vai utilizar essa tecnologia, qual é o momento, de que maneira a gente vai discutir preço, o segmento e que serviço vai poder fazer a utilização dessa tecnologia. Hoje, a gente tem tecnologias vindo que entram via Conitec, que faz-se uma avaliação via SUS, e, por lei, automaticamente, ela entra via saúde suplementar. Quando ela entra por lei saúde suplementar, em 60 dias ela tem que ser incorporada na saúde suplementar, sem que há a possibilidade da saúde suplementar avaliar a capacidade instalada daquela tecnologia. O que significa esse termo capacidade instalada? Quando o SUS define, repito, tecnologias extremamente avançadas e que necessitam do monitoramento, uma indicação precisa e quem vai ser utilizada, e quando cai na saúde suplementar, eu não consigo fazer avaliação de capacidade instalada. A partir desse momento, é feito a incorporação e a operadora tem que definir. E o que a gente está discutindo aqui é qual é o risco que esse paciente vai ocorrer. Porque a gente não vai ter esse controle. Então, a partir do momento que a gente entende esse movimento, hoje a gente tem dentro da agência, 70% das incorporações estão relacionadas à parte oncológica. 70% das incorporações, das propostas de atualização do rol estão relacionadas à parte oncológica. 70% das nossas atualizações também estão relacionadas à parte oncológica. Aí aqui eu abro um parênteses. A própria OMS disse que em 2050 o Brasil vai ter o dobro de diagnósticos de neoplasias realizadas no nosso país. Então, a gente está diante de uma situação em que a indústria vem com essas drogas, a gente tem o diagnóstico que serão realizados daqui para os próximos 20 anos, e o que assusta mais é que a faixa em que esse diagnóstico de neoplasia será feito nos próximos anos é numa faixa mais jovens, de pacientes entre 35 e 60 anos de idade. E esses pacientes são os pacientes economicamente ativos, que fazem parte do mutualismo da saúde suplementar, que bancam esse sistema, só que agora, com um número crescente de custo relacionado a diagnóstico, e eu estou dizendo só a parte de neoplasia e de todas essas drogas, o mutualismo desse todo o sistema pode ser colocado em xeque ali no futuro. Então, eu enxergo que uma agência única de tecnologia, em que vai discutir a complexidade dessa tecnologia, que vai poder definir o monitoramento, vai poder definir protocolos, vai poder definir diretrizes, vai poder definir preços, vai poder definir compartilhamento de risco, vai poder definir desfecho, porque se a gente não conseguir definir desfecho no setor, a gente está às cegas, só entendo como um órgão, com todos discutindo, e a construção, e isso já tem uma pré-discussão já feita, a gente não precisa partir do zero, já foi realizada, eu entendo que isso vai ser benéfico na ponta para os pacientes e para todo o setor. Eu ia pedir para o Daniel comentar essa questão. Vou fazer um complemento sobre isso também. Eu não vejo, assim, particularmente, com grande dificuldade essa questão, desde que leve em consideração as duas visões, né? A Anvisa é uma agência que trabalha para a saúde pública, privada, suplementar, enfim, os nossos produtos são utilizados em todos os setores, e nem por isso traz uma complexidade para a gente, né? Mas o que eu acho mais importante que isso é a existência de uma política pública que integre tudo isso, né? Que eu acho que isso que vem faltando. Vou dar exemplos. Assim, sempre quando o país uniu a agência, setor produtivo, parlamento, executivo, saíram políticas públicas efetivas.
para mim, talvez, uma das mais efetivas foi a lei do genérico, por exemplo. Nós tínhamos um problema na época, que era o alto valor de medicamentos, especialmente das farmácias. A lei do genérico veio e derrubou o preço numa política conjunta. Ali foi mexido em patente, né, do INPI, foi mexido em registro na Anvisa, foi mexido em compra do Ministério da Saúde, porque todos sentaram juntos e se organizaram. Acho que a gente tem muito o que evoluir, né? Então, antes da gente falar, por exemplo, de uma agência de incorporação única, porque a gente não discute compra. A gente tem um ativo no Brasil que pouquíssimos países têm. Nós temos uma população com 210 milhões de brasileiros. Compras unificadas feitas pelo Sistema Único de Saúde são comprovadamente mais eficazes. Tem sentido, por exemplo, eu deixar a saúde suplementar negociar por operador ou por hospital, sendo que eu posso fazer uma compra unificada? Então, o que o Sistema Único de Saúde tem que comprar e o que a saúde suplementar tem que comprar? Essa é uma discussão que a gente tem que ter. Discussão em relação a serviços também tem sentido. Eu tenho uma cidade com 5, 6 mil pessoas e eu tenho um hospital público e um hospital privado. Aí quebra o hospital privado e no hospital público não tem demanda. Então, assim, são discussões que a gente tem que ter como país para integrar esses sistemas, né? Eu acho que o que falta é isso, assim, e o CNJ vem ocupando muito bem esse papel, porque os problemas vão chegando ao judiciário e repercutem no CNJ, que é esse fórum de discussão para ver o que a gente consegue aproveitar de potencialidade de cada um e integrar essas políticas como um todo, né? Doutora Daiane. Acho que o momento é um momento de discussão, de reflexão mesmo. E essa questão da incorporação, o registro da Anvisa, não é, como o Daniel falou aqui muito bem, tem sim que se aproximar, eu acho, Daniel, a própria questão da precificação estar mais atrelada, buscar atrelar isso um pouco mais à fase de registro. Acho que a gente poderia, de alguma forma, refletir para trazer esses dois momentos de uma forma mais conjunta. Inclusive, né, já que estamos... vou falar muito da decisão também do Supremo, porque eu estou com o desafio agora de fazer com que essa decisão chegue a todo o Poder Judiciário Nacional e também fazer o diálogo com as instituições que são mencionadas na decisão. Não é? Cabe ao CNJ agora fazer esse acompanhamento do cumprimento da decisão, não só a difusão, mas também o diálogo institucional por meio do FONAJUS com os órgãos competentes. Então, em relação à Anvisa e à CEMED, uma das diretrizes foi exatamente a necessidade de uma revisão das normas internas para que esse momento da precificação ele ocorra de forma mais próxima do momento de registro mesmo da Anvisa, inclusive com a obrigatoriedade da indústria levar as informações sobre preços em outros países, não é? Preços em outros países, acordos de preços em outros países e compartilhamento de riscos, se houver. Então, por determinação do Supremo Tribunal Federal, essa questão, essa discussão da precificação, ela deve ocorrer agora de uma forma mais exigente no momento ali via CEMED, não é via CEMED, claro, mas de forma mais atrelada ao próprio processo de registro. Passada essa fase, então, a precificação, isso hoje, acho que a gente dá um salto, sim, vamos ter que nos reunir, vamos ter que conversar e dialogar sobre isso, mas a diretriz do Supremo foi isso já de imediato e novas reflexões sobre necessidade de uma revisão regulamentar, regulatória propriamente dita. E aí a gente vai ter que, sim, envolver o Parlamento também, o Congresso Nacional, nessa discussão, porque algumas questões passam por legislação. Mas, além da precificação nesse momento, é o que foi dito aqui. Hoje, além do registro, a fase de incorporação do medicamento no SUS e na suplementar, ela já está atrelada. Então, por quê? Porque, no momento em que a Conitec tem parecer favorável à incorporação, a ANS tem hoje 60 dias para fazer essa incorporação no rol da ANS, no prazo de 60 dias, inclusive num prazo inferior ao do poder público para o SUS. Enquanto que, para o poder público, a gente tem um prazo ali geral de 180 dias, para a ANS, essa incorporação tem que ser feita em 60 dias. A análise da Conitec já está vinculando a saúde suplementar. Então, por quê? Porque, de certa forma, é o que foi dito aqui, é uma avaliação de tecnologia em saúde.
Só que a Conitec, e aí eu acho que é outro espaço de aprimoramento, também indicado já na decisão do Supremo Tribunal Federal, ela faz uma análise de preço, ela faz uma negociação de preço exclusiva para o poder público. Não é? Isso também ficou registrado no acórdão do Supremo. O quê? O preço negociado para a Conitec vai ter que ser observado nas ações judiciais. Ou o preço negociado no momento da incorporação, ou o PMVG, o que for o menor custo. Então, para a saúde pública, isso vai estar agora vinculado. Se houver uma decisão judicial, imagina, vamos lá, uma decisão judicial que obriga o SUS a fornecer um medicamento não ou incorporado ou não incorporado, não é? No caso do incorporado, o poder público, o juiz, vai ter que determinar a compra do medicamento pelo menor preço, ou preço de negociação com a Conitec, ou PMVG, não é, com redutor para vendas de governo. Então, para o governo. Se uma ação judicial condenar um plano de saúde a fornecer um medicamento, esse valor do medicamento não vai observar esses preços. Quando a gente está, no final das contas, a inclusão do rol da ANS pode ter sido feito em razão da incorporação pela Conitec. Então, a gente tem a mesma decisão de incorporação, a mesma avaliação de tecnologia em saúde, mas a gente está separando, não é, os prazos, a gente está diferenciando os prazos e diferenciando os preços dessa mesma tecnologia. Então, acho que é essa questão que precisa ser refletida. E aí, aqui, gente, de fato, é um papel institucional do Conselho Nacional de Justiça e do Fórum Nacional Judiciário para a Saúde. Vamos dialogar e vamos conversar, todos nós, judiciário, legislativo, executivo, agências reguladoras, né, CEMED, preço, Conitec, incorporação, Conselho Federal de Medicina, um outro ponto extremamente relevante, 2 aqui. Deixa a mulher falar, ela fala mesmo, tá? Cearense, então, mas não posso deixar perder a oportunidade. Deixa eu só mencionar, e vocês, qualquer coisa eu deixo para vocês também discutirem. Uma questão. Ética, necessidade de acompanhamento agora pelo CFM da prescrição de medicamento fora das políticas do SUS e a necessidade de acompanhamento clínico do paciente após decisão judicial. Ou seja, desde o momento, a gente está numa cadeia, desde o momento do médico que prescreve, da indeferimento administrativo, da decisão judicial, mas também não deixar mais de lado, isso agora está determinado, há uma necessidade de um acompanhamento clínico posterior. Quando está falando de incorporação, a gente está falando sempre de drogas que acabaram de ser criadas, né, da inovação de ponta, mas um tema que tem repercutido muito é a questão de terapias alternativas. Na questão do TEA, tem uma grande discussão sobre as terapias alternativas que estão sendo incorporadas, e eu imagino o Cássio e o Alexandre podem comentar melhor, uma grande, né, até a discussão entre as associações, né, de pacientes com transtorno do espectro autista sobre a quantidade excessiva de horas dessas terapias que muitas vezes ainda não se tem clareza se elas são a melhor ciência aplicada sobre cada tema. Queria que vocês comentassem isso, né, quando a gente está falando também de terapias e não só das drogas e medicamentos. Tá bom, então vamos lá. A agência abriu, em 2022, a possibilidade de consultas ilimitadas para crianças de transtorno global de desenvolvimento, e aí inclui o TEA, para as 4 áreas específicas, visando o benefício e o tratamento e o acompanhamento dessas crianças. De lá para cá, surgiu uma avalanche de informações vindas de todo o setor relacionado a de que maneira essas crianças estariam sendo tratadas, inclusive relacionadas a abuso do ponto de vista de número de horas de terapias. A gente fez um estudo, eu convido os senhores, está no mapa assistencial do nosso site, onde a gente mapeou
a quantidade de sessões que essas crianças estão fazendo, a quantidade dividida por idade, a quantidade dividida, inclusive, por operadoras, a quantidade relacionados a regiões do país e ao custo que isso está levando para o setor. O que a gente entende e a gente tem discutido, e aí foi um ponto super importante, a gente já foi 3 vezes no CFM. A gente tem discutido muito isso no CFM. O TEA é muito específico, a gente está diante de uma situação clínica em que existe um espectro, pelo próprio nome, ou seja, existem variações clínicas dessas crianças, que por si só já dificulta a conduta e o diagnóstico, associado a um espectro também de possibilidades terapêuticas. A ANS tem 2 pareceres, dizendo o contrário a terapias como equinoterapia, que não tem nenhuma possibilidade de evidência científica. Então, a gente já se posicionou frente a questões terapêuticas que não têm evidência científica. O que a gente precisa e tem discutido, e a gente já levou para o CFM, precisamos fazer uma diretriz do ponto de vista de diagnóstico correto dessas crianças. Hoje existe a possibilidade de a gente utilizar o CID-11 ou o DSM-5, que classifica essas crianças, e em função da classificação clínica dessas crianças, meio que automaticamente sai a conduta adequada para que a gente possa fazer o tratamento dessas crianças. Então, a gente tem discutido, a gente tem debatido, relacionado à necessidade de que se crie essa diretriz para que a gente evite esses abusos relacionados às crianças. Gostaria de comentar? Vou corroborar com o Alexandre em alguns pontos e vou discordar de outros. Tá? A questão do TEA, que veio com a RN 539, que é de agosto de 22, ela abriu uma porta que a gente não sabia exatamente o que ia acontecer aqui no Brasil, mas a gente tinha como saber, porque já estava acontecendo em outros países. A gente precisa garantir que as crianças, os indivíduos autistas, recebam intervenções cientificamente comprovadas. Tá? Isso precisa estar explícito, apesar de ser bom senso geral. Tá? E, muitas vezes, as intervenções que são aplicadas são intervenções neuroafirmativas, que têm o apoio dos indivíduos autistas, intervenções comportamentais, que têm apoio das famílias dos indivíduos autistas, né? E essa dicotomia é mundial. E a gente precisa equilibrar essa dicotomia de alguma forma, né? Induzindo ali, você tem que ter terapias que sejam intervenções cientificamente comprovadas, né? Isso tem que ter claro. E a gente não pode permitir que essas terapias ou essas intervenções, em qualquer momento, vá prejudicar os direitos fundamentais dos indivíduos autistas, né? Então, questões como frequência, intensidade das intervenções, elas precisam ser verificadas. Eu entendo que isso não seja papel da agência, tá? Eu acho que isso eu, como médico, eu acredito que o nosso conselho tinha que tomar essa iniciativa de promover aí quais são, apesar de ter algumas pequenas manifestações sobre o que não usar, não tem manifestações sobre o que deve ser usado. Não existe uma diretriz dada pelo conselho. Eu acredito que a agência pode ajudar nisso, dando diretrizes, enfatizando a necessidade que essas intervenções sejam cientificamente comprovadas. E o limite que a agência pode dar é que esse limite seja o direito das crianças, né, dos indivíduos autistas. Então, acho que a gente poderia ter uma diretriz de utilização com limites claros ali do que não pode ser feito, as exclusões. O tratamento do indivíduo autista, o indivíduo autista ele tem que receber atenção em todo o seu tempo de vigília. Só que esse tempo de vigília inclui atenção no ambiente familiar, atenção no ambiente escolar
e atenção no ambiente clínico. O ambiente clínico, em nenhum momento, pode substituir o ambiente familiar, nem o ambiente escolar, sob pena da gente tirar a possibilidade das crianças se desenvolverem adequadamente, né? A gente vê essas manifestações dos grupos de indivíduos autistas que se sentem, até em palavras fortes, aí, como regime manicomial. Por quê? Porque o ambiente clínico acabou entrando dentro da escola, acabou entrando dentro da casa da pessoa e realmente acaba limitando aí a evolução dos indivíduos autistas, e é nesse sentido que eu acho que a gente precisa de uma diretriz de utilização. Só rapidinho, porque ele provocou aqui. Assim, a gente está atento a isso, e, Cássio, a gente tem o processo que é o Informe Hall, que é livre para a gente receber uma proposta de atualização do Hall, que, inclusive, inclui uma diretriz de utilização relacionada ao TEA. A gente, dentro da agência, definir de que maneira o médico vai fazer o diagnóstico e de que maneira o médico vai ter que fazer o tratamento, a gente entra numa seara que, o nosso entendimento, compete ao CFM. Porque se a agência começar a ter que definir como que um cirurgião vascular ele tem que conduzir o caso e ele tem que fazer o diagnóstico de que maneira ele tem que tratar, a gente abre um precedente. Então, por isso que a agência está de portas abertas para receber uma proposta de atualização do Hall, para a gente avaliar. A gente tem discutido, inclusive com o Ministério da Saúde, tentado trazer ele para a briga, para que o Ministério da Saúde possa, como o Daniel já disse aqui, criar uma política de Estado, criar uma diretriz que possa auxiliar, inclusive, na avaliação da CONITEC, que entra para dentro da agência, e aí equilibra todo o sistema, e aí a gente pode caminhar. Eu acho que não é uma briga aqui de força, eu acho que a gente tem que se unir e ir direto ao ponto para que a gente possa, lá na frente, resolver a situação. Eu queria endereçar uma pergunta para o Marcos. A gente sabe que a velocidade, né, da liberação na Anvisa melhorou muito, isso parece ser um consenso no setor, né? A Anvisa melhorou uma série de coisas, tem muita coisa para avançar, mas a gente sempre ouve muito bem falar dos processos dentro da Anvisa. No entanto, a operacionalização das aprovações é muito lenta, né? O que, às vezes, 2 anos para estar chegando um medicamento que foi aprovado pela Anvisa, às vezes está levando 2 anos para chegar na ponta, seja pelo SUS, e automaticamente também para o setor privado. Queria que você falasse um pouquinho como isso dificulta a cadeia de fornecimento, a organização do setor e até o incentivo à inovação, né? As empresas brasileiras pesquisando e trazendo novos medicamentos. Certo. Bom, foi falado primeiro sobre a questão da possibilidade até de você ter um registro acelerado. Primeiro ponto, existe sim essa possibilidade. É muito complexo de se encaixar dentro do perfil, e, às vezes, se encaixa dentro do perfil, mas tem uma opinião não unânime dentro, eventualmente, da diretoria de quem vai julgar, e aí entende que a procuradoria pode vir para cima, então é melhor deixar na outra fila. Então, já começa, né, quando, às vezes, você tem um produto que deveria estar numa linha mais rápida e não necessariamente ele vai. O segundo ponto é em relação a que tem, óbvio, que discussões gigantes, né, inclusive em relação a quadro de colaboradores e tudo mais, tamanho de pessoas, a necessidade de pessoas que precisariam dentro da Anvisa para ter uma celeridade maior em relação a esse tipo de análise. Nós entendemos, obviamente, que tem uma discussão de realocação, eventualmente, de pessoas. Eventualmente, você pode pegar, por exemplo, cosméticos, etc., e terceirizar e alocar mais pessoas para medicamentos. Enfim, existem maneiras de você fazer isso, né? E também entendendo qual que tendo uma validação maior em cima de cada uma das empresas sobre o grau de risco que... Pela questão de condição de mercado que ela já tem, há quanto tempo ela está, qual o grau de problemática que ela tenha tido com algum produto. Então, acho que tem alguns pontos de rediscussão. Mas, em relação especificamente ao prazo, você tem produtos e produtos, você tem desde questão de uma fila que, às vezes, está demorando mais, que poderia estar gerando economia, e, às vezes, tem uma questão, como foi falado, a questão de inovação, que é
maravilhosa ideia de caminhar o registro junto com a precificação, né? Isso é uma questão de se ser aplicada, já seria um ganho bastante positivo. E depois tem a parte também de toda essa jornada, né, de incorporação e tudo mais. E uma coisa que nós entendemos é que, dado que o produto está lá, eventualmente já, né, indo já para o outro lado, já incorporado, já está inclusive com compras públicas e tudo mais, existe um azeitamento do ecossistema que deveria ser feito em relação ao entendimento total da cadeia produtiva. Então, existem produtos que, eventualmente, existem 1 ou 2 fornecedores possíveis para se ter para a própria questão de SUS, e aí você tem um prazo um lead time, literalmente, o tempo total nosso entre a compra da matéria-prima, do fabricante que não tem essa matéria-prima, porque ele não tem para vender para outra pessoa, para outro player no Brasil. Então, ele espera você fazer a encomenda para ele começar a produção, e aí a gente vai demorar 8 meses, mais ou menos, para entregar esse produto, que é normal esse prazo, tá? Um prazo real. Se você não entender que essa cadeia vai demorar 8 meses para essa engrenagem rodar, e você, óbvio que você tem uma questão de visão orçamentária, compra pública e tudo mais, tem que, obviamente, que entender o outro lado. Como nós falamos, a gente só vai conseguir evoluir na convergência, não vai ser, né, olhando cada um para o seu umbigo que vai dar certo. Tem uma questão de que nós temos que olhar que nós poderemos, sim, inclusive, estar gerando mais economia se nós tivermos um olhar de supply. E eu até brinco, supply é um problema em qualquer empresa aqui. Então, né, nas empresas e no governo não é diferente. Então, você ajustar tudo isso não é simples, mas é possível, em especial nos produtos que você tem poucos fornecedores e que, eventualmente, se você tivesse um horizonte de conhecimento mais previsível, poderia estar gerando, inclusive, economia. Então, acho que esses são os pontos principais.